O norte de Minas, em 1940, era um lugar onde o tempo não corria. Ele rastejava sob o sol escaldante, deixando para trás apenas a poeira vermelha e o silêncio das carrasqueiras. Naquela manhã, o cheiro de café torrado no fogão a lenha de Dona Maria era a única coisa que parecia viva. Elvira, a filha mais velha, mexia o bueiro com uma colher de pau, sentindo o calor do fogo lamber seu rosto. Suas mãos, embora jovens, já guardavam as marcas da lida. Pequenas cicatrizes de espinhos de laranjeira e a pele endurecida pelo sabão de cinzas. Ela olhou pela fresta da janela de madeira e viu Zeca. Ele estava lá, no limite da cerca de arame farpado que separava as duas propriedades, ajudando o pai a selar um burro. Zeca tinha o corpo talhado pelo sol, os ombros largos de quem domina o cabo da enxada desde os 7 anos. Ele não olhou para a casa, mas Elvira sentiu quando ele ajeitou o chapéu de palha. Era o sinal deles. Elvira, para de olhar para o tempo e termina esse angu que Jerônimo e Bia já estão com a barriga roncando. A voz de Dona Maria chicoteou o silêncio da cozinha. Ela entrou com um balaio de milho, os olhos pequenos e vigilantes como os de uma coruja. E tira esse pensamento de onde ele está. Eu vi o jeito que você olhou para o seu primo na saída da novena. Sangue não se mistura com sangue, menina. Isso atrai a seca e a fúria de Deus. Elvira sentiu um nó na garganta, o gosto amargo da repressão. Ela não respondeu, apenas apertou o cabo da colher até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela sabia que a mãe tinha razão perante a vila, mas o coração dela não obedecia a leis de parentesco. Ela e Zeca eram como 2 rios que nasceram da mesma montanha, e por mais que as pedras tentassem separá-los, a correnteza sempre os empurrava para o mesmo abismo. A infância de Elvira e Zeca foi escrita no chão batido. Enquanto as outras crianças da vila brincavam perto da igreja, eles se perdiam nos grotões. Elvira lembrava-se nitidamente de quando tinham 10 anos. Zeca havia encontrado um ninho de rolinha caído. Ele o segurou com uma delicadeza que Elvira nunca vira em homem nenhum daquela roça. Se a gente cuidar, elas voam, Elvira. Zeca disse na época, os olhos brilhando sob a franja desgrenhada. Mas o pai disse que passarinho no chão é comida de carcará, Zeca. Ela respondeu, sentando-se ao lado dele na terra quente. Pois comigo não. Eu protejo o que é nosso, ele afirmou, e aquela frase ficou ecoando na mente dela por mais de uma década. Zeca sempre foi o seu porto seguro. Quando o córrego baixava e a lama subia, era ele quem carregava as latas de água mais pesadas para que ela não machucasse o pescoço. Era ele quem enfrentava o gado bravo quando uma novilha se desgarrava e avançava sobre ela. Eles cresceram dividindo o mesmo pedaço de rapadura e os mesmos sonhos de uma vida além daquela cerca. Mas aos 17, o carinho mudou. O toque acidental das mãos na hora de colher o café passou a queimar. O silêncio entre eles tornou-se denso, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos do braço de Elvira se arrepiarem. Zeca tornou-se o rapaz mais cobiçado da região. A filha do dono do armazém, moça de vestido de chita nova e sapato de couro, vivia mandando recados. Até a neta do coronel que morava na cidade descia para a roça e fazia questão de pedir água na casa de Zeca só para vê-lo sem camisa, suado da labuta. Zeca, porém, era um deserto para elas. Ele tirava o chapéu, dava o bom dia, mas seus olhos buscavam o rastro de Elvira como um bicho busca o rastro da água. A seca de 1944 foi uma das piores. O gado gemia de sede e o juazeiro era a única árvore que ainda ostentava um verde teimoso no meio do cinza. Foi ali, sob a sombra rala daquela árvore sagrada do sertão, que a tensão finalmente quebrou. Elvira tinha ido buscar lenha, o corpo curvado sob o feixe seco. Zeca apareceu do nada, pegando o peso dos ombros dela. O cheiro dele era uma mistura de suor, fumo de rolo e terra, o cheiro que Elvira chamava de lar. O padre Moreira parou meu pai ontem, Elvira.
Zeca começou, a voz saindo como um trovão baixo. Ele disse que a vila tá comentando, que a gente passa tempo demais se olhando, que primo com prima é pecado mortal. Meu pai me ameaçou de surra de rabo de tatu se eu encostar a mão em você. Elvira olhou para ele, as lágrimas queimando os olhos. E você tem medo de surra, Zeca? Ou tem medo do inferno? Zeca largou o feixe de lenha no chão, levantando uma nuvem de poeira. Ele segurou o rosto de Elvira com as mãos calejadas, os polegares traçando o caminho das lágrimas dela. Eu só tenho medo de viver uma vida inteira sem poder te chamar de minha, Elvira. O inferno eu já vivo todo dia, quando vejo você de longe e não posso te abraçar. O sangue, Zeca. Dizem que o sangue amaldiçoa, ela sussurrou, sentindo a respiração dele contra a sua pele. O sangue é o que me faz vivo, e meu sangue clama pelo teu. Se Deus é amor, como dizem na missa, ele não vai condenar dois inocentes que só querem um teto e um eito para trabalhar juntos. Zeca respondeu. Naquele momento, sob o juazeiro, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo que sabia a desespero e poeira, uma entrega visceral que rasgou o véu da infância e os jogou na crueza da vida adulta. Eles sabiam que, a partir daquele toque, não havia mais volta. Eles eram desertores da família, traidores da tradição. Se você está sentindo o peso desse segredo que nasceu na poeira do sertão e a força desse amor que desafia as leis de Deus e dos homens nos anos 40, já se inscreva no canal e deixe seu comentário. Você acredita que o amor pode vencer o medo da exclusão? O sino da matriz de Santo Antônio bateu às 6 badaladas, e o som parecia ecoar dentro do peito de Zeca como marteladas em uma bigorna. O cheiro de cera derretida e o báfio de mofo da igreja eram sufocantes. Eles estavam diante do Padre Moreira, um homem cujo rosto parecia ter sido esculpido em granito bruto, marcado por rugas de uma retidão sem misericórdia. Zeca segurava o chapéu de palha com tanta força que as bordas começavam a desfiar. Elvira, ao seu lado, mantinha os olhos fixos nos pés descalços, sentindo o peso do olhar dos santos de gesso que pareciam condená-los do alto dos seus nichos. O que vocês pedem é uma afronta à lei de Deus e à ordem das famílias desta terra. O Padre Moreira começou, a voz saindo das profundezas da batina negra, fria como uma geada de julho. Sangue com sangue gera a fraqueza da carne, gera o castigo na plantação e o desvio na alma. Vocês são primos. O que corre nas veias de um alimenta o outro. Querem que eu abençoe o pecado? Zeca deu um passo à frente, a voz trêmula, mas não de medo, de uma indignação que subia do estômago. Padre, com todo o respeito que o senhor merece, mas Deus não fez a gente crescer junto para depois pregar essa peça. Eu e Elvira, a gente se conhece pelo cheiro da terra, pelo jeito de caminhar. Se o senhor não der a dispensa, a gente vai viver em pecado, mas vai viver junto. O padre bateu a mão na mesa de jacarandá, um som seco que fez Elvira sobressaltar. Pois que vivam na lama, mas não esperem a comunhão, não esperem o batismo dos filhos que nascerem dessa união maldita. Se saírem por aquela porta sem renunciar a esse desejo, vocês estão mortos para esta paróquia e para as suas famílias. Elvira olhou para o padre e, pela primeira vez, a doçura da moça da roça deu lugar a uma firmeza visceral. Pois se Deus habita só dentro dessa igreja de pedra, padre, então a gente vai procurar ele lá fora, no meio do mato, onde a gente sempre se entendeu. Eles saíram da sacristia sob um silêncio que cortava. Na praça, as beatas já cochichavam. A notícia correu mais rápido que o vento norte. A partir daquela tarde, eles não eram mais os jovens promissores da vila. Eram os amaldiçoados. A volta para casa foi um calvário. Na roça de Zeca, o pai dele, o velho seu Tião, o esperava no alpendre, sentado em um banco de madeira, mascando um fumo de rolo que ele cuspia com desprezo no chão de terra. O cheiro de esterco e poeira parecia mais forte naquele dia.
Eu te dei nome, Zeca, te dei o cabo da enxada e te ensinei a ser homem de brio, o velho disse sem olhar para o filho. Agora você quer me pagar com essa vergonha? A filha do coronel tá lá, com terra que não acaba mais, esperando um sinal seu. E você quer a Elvira, sua prima? Eu não amo a terra do coronel, pai. Eu amo a Elvira, Zeca respondeu parando diante do velho. O senhor sabe o que é deitar todo dia e sentir que tá faltando um pedaço de si? Seu Tião levantou-se, a pele curtida pelo sol brilhando de suor e raiva. Se você cruzar aquela cerca para ver ela de novo, você não dorme mais debaixo desse telhado. Escolhe agora, ou o eito do seu pai, ou o rastro dessa infeliz. Zeca sentiu o peso de gerações de obediência sobre seus ombros. Ele olhou para as mãos do pai, iguais às suas, e sentiu uma dor psicológica que o rasgava ao meio. Ele estava perdendo o seu passado para tentar ter um futuro. Pois então, eu já vou indo, pai, porque o rastro dela é o único caminho que eu sei andar. Na casa de Elvira, o cenário era ainda mais desolador. Dona Maria não gritava, ela chorava um choro silencioso, enquanto Bia e Jerônimo observavam tudo de canto, assustados. Você tá matando sua mãe por dentro, Elvira, Dona Maria sussurrou, enquanto passava um pano úmido na mesa. O que vai ser de seus irmãos? Quem vai querer casar com a Bia se a irmã mais velha é uma perdida? Você tá tirando o pão da boca deles com essa sua teimosia. Eu não sou perdida, mãe. Eu só quero o que é meu por direito de sentimento. Elvira gritou, a voz embargada. Por que o amor tem que ser uma sentença de morte aqui nesse lugar? A decisão foi tomada numa noite em que a lua era apenas um risco de prata no céu escuro do norte de Minas. Eles se encontraram na tulha de café abandonada. O cheiro de grão seco e mofo era o cenário do último ato daquela vida. A gente não tem nada, Elvira, Zeca disse, segurando uma trouxa de estopa, onde guardava uma muda de roupa e algumas sementes de milho. Só esse carro de boi velho que o compadre me emprestou e a coragem. A gente tem a vida, Zeca, e isso é mais do que eles têm lá dentro daquelas casas cheias de regra, ela respondeu, ajeitando o lenço na cabeça. Eles partiram antes do galo cantar. O som do carro de boi, aquele gemer metálico do eixo de madeira contra o couro cru, era um lamento que parecia pedir perdão à terra. Elvira olhou para trás e viu a silhueta da casa de Dona Maria sumindo na neblina. Ela viu Bia na janela, um vultinho branco que acenava sem entender por que a irmã estava indo embora no escuro. Dona Maria não saiu. O pai de Zeca não apareceu. A partida deles foi uma morte simbólica. Para a vila, para a família e para o padre Moreira, Elvira e Zeca haviam deixado de existir. Viajaram por estradas de areia que pareciam não ter fim. O sol do meio-dia castigava, a água da cabaça ficava morna e o cansaço pesava nas pernas. Mas o sentimento de liberdade era uma droga que os mantinha alertas. Eles atravessaram o rio São Francisco num balseiro e seguiram para as bandas da Serra Geral, onde o mato era mais fechado e a lei dos homens ainda não tinha chegado com tanta força. Encontraram um pedaço de terra devoluta, um vazio no mapa, onde o cerrado se encontrava com a mata de galeria. Ali, o solo era escuro, cheio de vida, esperando por mãos que não tivessem medo de feridas. É aqui, Elvira, Zeca disse parando os bois. O silêncio daquele lugar era sagrado. Não havia julgamento, apenas o canto do João de Barro e o barulho da água correndo nas pedras. Com as próprias mãos, Zeca começou a derrubar os esteios. O som do machado ecoava pela mata como um grito de posse. Elvira não ficou assistindo. Ela mergulhou os pés no barro, amassando a terra com palha e água para fazer as paredes de pau a pique. Suas mãos, antes delicadas, ficaram brutas, mas seu espírito estava leve. Eles ergueram a casinha. Era pequena, um cômodo só de início, com uma cumeeira de sapê e paredes brancas de cal que eles mesmos extraíram das pedras. No alpendre, Elvira plantou manjericão e flores de maio, o mesmo cheiro que ela trazia da infância, mas agora sem o perfume do medo. Zeca limpou o roçado.
Plantou milho, feijão fradinho e o café que ele tanto amava. A lida era dura, o corpo doía ao deitar na esteira de palha. Mas quando eles se olhavam à luz da lamparina, não havia sombra. Havia apenas a clareza de quem se encontrou. O tempo naquelas bandas da Serra Geral não era marcado pelo relógio da matriz, mas pelo ciclo das águas e pelo amadurecimento das sementes que Zeca lançara ao chão com as mãos trêmulas de esperança meses atrás. A casinha de pau a pique, erguida no suor e no barro, já não era mais apenas um abrigo contra o sereno. Tinha ganhado corpo de lar. Zeca construíra um puxadinho para guardar as ferramentas e o milho seco, e no quintal, o cafezal que ele plantara com as sementes trazidas escondidas na trouxa já exibia folhas de um verde tão escuro que parecia brilhar sob o sol forte do norte de Minas. Elvira mudara. A moça que saíra da casa de Dona Maria com o peito apertado de culpa dera lugar a uma mulher de passos firmes, embora lentos devido ao peso que agora carregava. Suas mãos, que antes apenas ajudavam na cozinha, agora sabiam manejar o barro, colher a lenha e entender o tempo das plantas. Ela plantara um canteiro de ervas bem na entrada. Arruda, para espantar o quebranto, manjericão para o cheiro e flores de maio que naquele mês explodiam em tons de rosa, contrastando com o branco da cal que Zeca passara nas paredes. Zeca, vem ver, o sol tá se deitando e as flores parecem que estão pegando fogo. Elvira gritou do alpendre, limpando as mãos no avental de saco de linhagem. Zeca apareceu da curva do roçado, com a enxada no ombro e o chapéu de palha tombado para trás, revelando a testa suada e o rosto mais magro, porém com um semblante de paz que ele nunca tivera na vila. Ele parou por um instante, observando a esposa. O vestido de chita, tantas vezes remendado com linha de algodão, já não conseguia esconder a redondeza orgulhosa do seu ventre de 7 meses. O sol daqui é diferente, Elvira. Parece que ele brilha só pra gente, sem ninguém pra dizer que a gente não merece a luz dele. Zeca respondeu, aproximando-se e deixando a enxada encostada no esteio de aroeira. Ele se aproximou dela e, com uma delicadeza que contrastava com a crueza de suas mãos calejadas, tocou a barriga de Elvira. Naquele momento, como se sentisse a presença do pai, a criança deu um chute vigoroso, movendo o tecido do vestido. Eita, esse aí vai ser dos bons na lida. Tá com pressa de ver o mundo, Zeca, Elvira disse, soltando uma risada curta e cristalina que ecoou pelo vale silencioso. Ele vai nascer livre, Elvira. Vai crescer sem saber o que é o olhar torto de um padre ou o silêncio de um avô que não quer o bem. Zeca sussurrou, encostando a testa na dela. O cheiro de Zeca era o cheiro da terra conquistada, de fumo de rolo e de liberdade. Eles entraram para a cozinha de chão batido, onde o fogo no fogão de lenha já estalava, aquecendo o feijão com toucinho e o café fresco. Naquela humildade absoluta, sentados em bancos de madeira tosca que Zeca fizera com restos de mata, eles sentiam uma riqueza que o coronel da vila nunca entenderia. Não havia o luxo das rendas, mas havia a verdade de quem não precisava mais se esconder. Sabe, Zeca, às vezes eu penso na Bia, Elvira comentou, olhando para a chama da lamparina de querosene que dançava sobre a mesa. Penso se ela está crescendo bem, se a mãe perdoou a gente no coração dela, mesmo sem dizer. Zeca segurou a mão dela sobre a mesa de tábuas irregulares. A mãe vai saber, Elvira. Um dia o vento leva a notícia de que a gente está vivo e que a gente floresceu. O perdão deles é problema deles. O nosso é cuidar dessa vida que está vindo. Você não perdeu sua família, você está começando a sua, do jeito que Deus queria, sem cerca e sem medo. Naquela noite, o som do sertão era uma orquestra de grilos e o uivo distante de um lobo-guará. Dentro da casinha, o calor do fogão e o abraço de Zeca eram o único mundo que importava. Eles haviam vencido. O amor proibido de 2 primos do interior de Minas Gerais, que precisavam de um papel de padre para existir, agora era a lei suprema daquela serra.
Elvira adormeceu, sentindo o pulsar da vida em seu ventre, sabendo que quando o dia amanhecesse, ela não teria que esconder seu sorriso de ninguém. A jornada de Elvira e Zeca termina aqui, mas o exemplo de coragem deles fica gravado na poeira dessa estrada. Eles provaram que nos anos 40, ou hoje, a maior autoridade sobre a nossa vida deve ser a nossa própria verdade. E você que acompanhou essa história visceral até o fim, o que achou do destino de Elvira e Zeca? Você teria a mesma coragem de deixar tudo para trás por um amor que todos dizem ser errado? Deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas do nosso interior. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de força para lutar pelo que acredita. Até a próxima história, onde a alma e o sertão se encontram.